Boa noite, 16ª. Que bom que vocês leram hoje, né? Vocês sabiam que hoje é dia de festa? Nós somos convidados para cear com o Senhor. E Ele já estava aqui esperando cada um de nós. Que bom, né? Ter essa presença gloriosa. E a palavra de Deus nos fala assim: uma mulher de valor, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Essa palavra está lá em Provérbios 31:10. E essa palavra, né, fala sobre nós, mulheres, né? Que o Senhor nos criou para estar aí orientando os homens, né, sendo coluna das famílias. E eu queria parabenizar cada mulher que está aqui presente nessa noite, né, que o Senhor possa estar nos fortalecendo cada dia mais, que o Senhor possa nos dar sabedoria para criar os nossos filhos, né, para que eles cresçam na presença do Senhor. E aquelas que ainda são solteiras, são mulheres, crianças, meninas, também são mulheres, já estão sendo preparadas, né, para que elas também possam continuar nessa jornada. Então vamos agora estar orando ao Senhor, né, que o Senhor esteja abençoando, em especial, cada mulher que representa uma família aqui, que representa um futuro, né, que o Senhor esteja nos abençoando. E que essa noite também o Espírito Santo de Deus esteja presente aqui, curando, libertando, renovando alianças nessa noite. Essa noite é uma noite de alianças. Então vamos pedir ao Senhor para que eles, né, que quebraram as suas alianças, possam pegar uma aliança nova. Mas não é bijuteria, não é aliança de ouro, porque tudo que o Senhor nos dá é de melhor. Então vamos estar orando agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse dia, Senhor Deus, que já está se findando, ó Pai. Mas nós te agradecemos porque nós acordamos e tivemos a oportunidade de viver esse novo dia, Senhor. Pai, eu quero te agradecer porque a cada dia o Senhor renova nossas forças, o Senhor renova as nossas esperanças, Senhor. Pai, eu quero te agradecer pelo alimento que não tem faltado, ó Pai. E hoje eu quero te fazer um agradecimento especial. Eu quero te agradecer por cada vida que veio aqui nessa noite, Senhor. Oh, Pai, porque juntos somos o teu corpo, Senhor Deus. Então, Pai, eu te louvo, Senhor, por essa igreja, por esse corpo reunido aqui no teu nome, Pai. Senhor, eu quero te dizer que nós te amamos e que nós desejamos a tua presença, Senhor Deus. Oh, Pai, venha festejar conosco essa noite, Senhor. Que todo louvor, que toda adoração, que toda oração seja para a honra e glória do teu nome. Que somente o Senhor cresça nessa noite, em nome de Jesus. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não há
Aquele dia
Deus é fogo santo, né? A gente pode sentir a presença do Senhor. Como é maravilhosa essa presença, como a gente se sente cheio, como a gente se sente... Eu nem sei estressar, gente. É maravilhoso demais a presença de Deus. Tem horas que eu estou voando. Voando com asas de água. Tem horas que eu sinto a mão de Deus me levantando, assim, tirando da terra e me levando no céu. Eu quero muito que vocês também sintam isso. Então, continue glorificando, continue adorando, porque o Senhor ama o verdadeiro adorador. E eu sei que vocês são verdadeiros adoradores. Por isso o Senhor está aqui, porque Ele se alegra com o nosso louvor, Ele se alegra com as nossas palavras. Oh, aleluia, aleluia. Você é uma pedra preciosa para o Senhor. Você é a menina dos olhos do Senhor, por isso que Ele está aqui, porque Ele te ama, Ele nos ama. Glória a Deus. Ele me assiste com dedo no chão, ouvindo os raios, eu pra me escapar. E a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas veio na terra, ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a graça de
para receber todos aqueles que o adoram, para receber todos aqueles que o buscam. Ele diz nesta noite: ei, eis que eu estou batendo a porta. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei, vou ceiar contigo nesta noite. Abra as portas do seu coração, abra as portas para o Senhor Jesus, escute a voz do Senhor Jesus. Tivemos o nosso grupo de mulheres, grupo de casais. Grupo de casais ontem foi algo maravilhoso. Teve entrega de buquê, teve declaração de amor. Foi algo. Entrega de semi-joias. Foi algo muito bacana. Depois já teve até um churrasco, né? Glória a Deus. Falando sobre casais, eu já quero declarar para minha esposa que a gente comemora hoje, dia 8, o Dia das Mulheres, nosso aniversário de casamento. Quero dizer para ela que na frente da igreja, na frente de Deus, eu reafirmo os votos de aliança contigo, de aliança com Deus. Reafirmo todos aqueles votos que nós fizemos. Quero dizer que nós temos atravessado já um tempinho, momentos de muita bênção, de muita alegria. Atravessamos também nossas lutas, mas as lutas nos fazem crescer.
nos evolui e com a presença de Deus chegaremos até o fim. Amém? Já chama aqui as crianças lindas, maravilhosas. Glória a Deus. As crianças abençoadas. Vamos orar para elas, para que elas estejam em cima na sua área especial que foi realmente preparada para elas. Pai, nós te louvamos e agradecemos pela vida que o Senhor tem oferecido, não só a nós aqui como igreja, mas especialmente a nossas crianças, abençoando as nossas crianças, ó Pai, que elas cresçam com saúde e paz, e assim sempre aprendendo da palavra do Senhor, pela qual elas vão estar subindo lá para a área delas, ó Pai, seja com as monitoras, as professoras, acompanhando tudo de bom e de melhor, na graça do Senhor, essas crianças estejam recebendo. Estamos nós aqui contemplando, estou aqui fazendo esse pedido do Senhor pela fé, declarando a aula delas abençoada, a escolinha delas abençoada, que assim seja. Amém e amém. Aleluia. Vai, crianças abençoadas. Maravilha. Agora, enquanto as crianças vão lá para o templo, o perfume do reino, vamos ficar de pé e abrir a palavra de Deus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 21. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João, escrito por João, capítulo 21. Glória a Deus. Aleluia. À medida que foi encontrando aí, vai dando glória a Deus. Todo mundo trouxe a Bíblia aí? Tem irmãos que não tem Bíblia em casa? Quem não tem Bíblia, levanta a mão. Todo mundo tem Bíblia em casa? Cadê as Bíblias? Se alguém não tiver Bíblia em casa, nos procure a irmã Silvânia lá, que a gente vai dar um jeito de providenciar uma Bíblia para você. Se você não tiver na sua casa lá, se você não tiver uma Bíblia, porque todos nós temos que estar com a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra poderosa do Senhor Jesus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21, vou ler de 1 até o 14. É uma leitura um pouco extensa, mas nós vamos fazê-la. Amém? Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?
E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: ei Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a sua roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estava somente uns 90 metros da margem. Ao saltar em terra, viram ali brasas, umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro ao Senhor pela tua igreja, pela tua noiva. Eu oro nessa noite pela irmã Joana, pela irmã Luciana, pela irmã Tida, pela dona de vídeos, pelo Helder, Espina, pelo Fabiano, pelo Luiz Felipe, Sebastião, Nene, pela Rosália, pela Luciana, Vilela, pela Lorena e pelo Levi, pela Aparecida, Vaz. Oro, meu Deus e meu Pai, também pela Mariana, com a sua nova criancinha. Oro, meu Deus e meu Pai, pelo Nene, pelo Elias, pelo Túlio, pela Julie. Oro, meu Deus e meu Pai, pela Priscila, pela Fernanda, pela irmã Carla. Oro, meu Deus e meu Pai, pelas mulheres, nesse dia das mulheres, aquelas que estão agora na casa de recuperação, Pérolas, pedindo do Senhor, meu Deus, que o teu Espírito Santo esteja com elas e com todas nós aqui nessa noite tão bonita, tão linda, tão maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Sabe, eu fiquei muito honrado de estar lá na casa da irmã Cleide, junto ao aniversário dela, né, irmã Cleide? Ô glória! Então, um momento muito agradável lá de louvor, de adoração, de comunhão. A irmã Cleide faz aniversário agora na segunda, não é isso? Já 9? Está com carinha de 50 anos, de 40 anos, né, irmã Cleide? Vigor de 30. Cheio da presença do Espírito Santo. Que Deus esteja te abençoando poderosamente. Irmãos, eu quero nessa noite dar um pouco de continuidade naquilo que nós pregamos na sexta-feira e até na quarta também, na escola bíblica. Eu dei um tema para essa mensagem dizendo que Jesus parece que trata algumas pessoas de forma diferente. Jesus, Ele dá oportunidade para as pessoas. Ele não desiste de nenhum de nós aqui, nunca vai desistir de nenhum de nós. Ele volta até nos lugares em que ele foi rejeitado, assim como lá em Gadara eles os rejeitaram, e ele voltou lá mais várias vezes para estar ali trazendo milagres, curas, mudança de vida. Mas eu fiquei pensando, ruminando a mensagem, ruminando aquilo que eu gostaria de trazer através da revelação do Senhor Jesus, sobre algumas pessoas que o Senhor Jesus tem um tratamento diferenciado. E na verdade eu penso que Ele trata cada um de nós de forma diferenciada. Nenhum de nós aqui Ele vai tratar da mesma forma.
Porque aqui ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós precisa do tratamento do Senhor Jesus de uma forma diferenciada, peculiar, individualizada, assim como ele fez com aquele homem daquele milagre, o surdo-mudo que estava lá na multidão, na região de Decápolis, e ele tirou ele do meio da multidão. Mas eu vejo esse tratamento do Senhor Jesus com o irmão Pedro, seu discípulo, algo diferenciado. E talvez nessa noite nós precisamos entender que Jesus está tratando conosco de uma forma diferenciada também, a cada um de nós. Como é necessário que Ele nos trate, Ele está nos tratando e revelando sobre nós cada dia mais amor, cada dia mais misericórdia. Como o Senhor Jesus tem misericórdia de nós? Se não fossem as misericórdias de Deus, nós já tínhamos sido consumidos há muito tempo. Estamos aqui nessa noite porque Ele tem misericórdia de nós. Já nos poupou as nossas vidas, dando livramento várias vezes. Porque nessa noite Ele queria que estivéssemos aqui para dizer para nós que Ele cuida de cada um de nós, tem propósito nas nossas vidas, tem algo diferenciado para nós. O primeiro contato do Senhor Jesus com Pedro foi quando estava Pedro ali no barco, havia 2 barquinhos ali junto ao mar da Galileia. Jesus estava agora iniciando o seu ministério na formação dos seus discípulos. E o Senhor Jesus viu 2 barcos ali na região da Galileia, e aquela multidão precedia ao Senhor Jesus, ávidas por milagres, ávidas por curas, e ávidas para ouvir a voz do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então vê os 2 barcos, e agora o Senhor Jesus decide entrar em um daqueles barcos, e escolhe justamente o barco de Pedro. Primeiro contato do Senhor Jesus com Pedro. E ele, quando encontra agora Pedro ali naquele barco, ele já vê Pedro desanimado, porque tentou pescar a noite inteira, nada pegou, nada havia pegado. Então eu vejo aqui Pedro lavando as redes, desanimado, porque ele saiu para buscar o sustento para casa, que eram os seus peixes que ele pegava, e não pegou nada. Então já deveria estar ali decepcionado consigo mesmo, já deveria estar ali preocupado, porque as contas não param, e ele tentou pegar e nada pegou. Já deveria estar ali insatisfeito com a pesca, com o seu trabalho talvez, mas fato é que lavava as redes ali de uma noite inteira, mar afora, sem nada ter pegado. Mas de repente entra no barco dele o Senhor Jesus de Nazaré, vendo que ele agora lavava as redes, e disse para Pedro: Ei Pedro, agora pega o barco, então volta agora para o fundo do mar, vai para um lugar mais fundo. Mas Pedro até aquele momento não conhecia de conversar, de ver, talvez só de ouvir falar, porque os rumores da cura, dos milagres do Senhor Jesus rodavam aquela região, mas talvez Pedro não tivesse ainda visto ou conversado, talvez já tivesse ouvido de João Batista, que era percussor sobre a vinda do Messias, talvez até estivesse aguardando a vinda do Messias. Fato é que o Senhor Jesus fala para ele: vai lá para fundo, vai para o fundo do mar novamente. E Pedro então atende ao Senhor Jesus. E eu já vejo aqui o Senhor Jesus pedindo para Pedro pegar o barco e levar o barco lá para o meio, lá para o fundo, para o lugar mais fundo do mar da Galileia. Eu já vejo aqui o tratamento inicial do Senhor Jesus com Pedro. Eu já vejo o Senhor Jesus também aqui retirando Pedro dos barulhos, retirando Pedro da multidão, levando
profundos agora para tratar com ele, para iniciar ali algo poderoso, para iniciar ali um relacionamento de mudança de vida, de metanoia, de comportamento, de trazer Pedro para discipulado dele. Vai para o fundo, Pedro, e lance as redes agora novamente. Mas, Senhor, nós pescamos a noite inteira, nada pegamos. Eu sou pescador, todo mundo conhece essa história. E Pedro, mesmo assim, diz para Jesus: ei, mestre, diante da sua palavra eu vou fazer isso, vou lançar as redes novamente. Olha que o Pedro agora está recebendo do Senhor Jesus a palavra do Senhor Jesus, experimentando agora o sobrenatural do Senhor Jesus, e lança as redes. Então agora já não se consegue nem puxar as redes, tantos peixes se pegaram ali. E essa é chamada a pesca maravilhosa. E quando o Senhor Jesus realiza esse milagre, esse poder, Pedro fica tão impressionado, porque o Senhor Jesus diz para Pedro: ei, Pedro, me siga, vou fazer de você agora pescador de homens. E nós dissemos isso na quarta-feira aqui na escola. Como assim? Largar tudo, largar o barco, largar o serviço, largar toda a rotina para seguir o Senhor Jesus e me fazer pescador de homens. Porque para ser pescador de peixes, eu disse aqui, para ser pescador de peixes não se aprende de um dia para o outro. Leva-se tempo, alguém tem que ensinar, alguém tem que te forjar, leva-se anos e anos, mar aberto, para conhecer todas as nuances do ofício de pescador. E o Senhor Jesus agora diz para Pedro: ei, Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Então eu penso aqui que Pedro já olha nos olhos do Senhor Jesus e vê que o Senhor Jesus conhece melhor do que ninguém haverá nessa terra, porque Ele é Deus e Criador, que o Senhor Jesus conhece a cada ser humano, a cada homem. Então Ele é expert em fazer com que aquelas pessoas saibam pescar homens, e pode ensinar isso para Pedro. Então Pedro decide seguir ao Senhor Jesus. Em Mateus 16, Pedro agora já está caminhando com o Senhor Jesus. Pedro já está experimentando o poder do Senhor Jesus. Porque aí Jesus começa a perguntar para os seus discípulos ali: ei, meus discípulos, quem eles dizem que sou? Quem eles estão falando que eu sou? O que dizem de mim? Então vem uma revelação do Senhor a Pedro, que diz: ei, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então já olha aquilo que Pedro já conhecia de Jesus, aquilo que Pedro já estava ciente de Jesus, já dizia de Jesus: tu és o Cristo, o ungido, o Filho de Deus Pai, do Deus vivo, todo-poderoso. E Jesus lhe responde com uma bem-aventurança. Coloque o versículo 17. Bem-aventurado você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Pedro já começa a experimentar poder do Senhor Jesus, milagre do Senhor Jesus. Pedro já começa a experimentar revelação de Deus sobre quem é Jesus. E nisso a convivência, a intimidade, o conhecimento de Pedro e Jesus vai aumentando. Em Lucas 9:29,
Pedro experimentou e viu algo que nós veremos lá na glória de Deus. Pedro experimentou e viu algo que nós veremos na glória de Deus. Ele viu diante dos seus olhos. Eles presenciaram a transfiguração de Jesus. Algo tão poderoso, algo tão sobrenatural. Ele viu o poder de Jesus. Ele viu que o Senhor Jesus dá ordem aos peixes, e os peixes vão aonde o Senhor Jesus determina. Ele viu que o Senhor Jesus curou muitas pessoas. Ele viu, recebeu revelação de Deus. E agora Pedro recebe essa maravilha de ver a transfiguração de Jesus. E a palavra de Deus em Lucas 9:29 fala que aconteceu que enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto transfigurou, a roupa dele ficou branco brilhante, e eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória, e falavam da morte que Jesus estava para cumprir em Jerusalém. Ah, como eu queria estar ali naquele dia e ver a transfiguração do Senhor Jesus. Aquilo que os olhos de Pedro viram, nenhum outro olho ainda não viu. Aquilo que os olhos de Pedro viram naquele momento, nós veremos lá na glória, porque nós veremos o Senhor Jesus glorificado. Ah, as vestes do Senhor Jesus toda limpa, e os olhos de Pedro puderam contemplar essa transfiguração do Senhor Jesus, e ainda pode contemplar a presença de Moisés e Elias ali com ele. Você consegue observar que Pedro estava com Jesus, experimentando do Senhor Jesus as coisas mais belas, mais maravilhosas, as coisas sobrenaturais. Pedro estava experimentando ali. Certa vez, está em Mateus 14:22, certa vez os discípulos do Senhor Jesus e Pedro estavam no barco agora, no meio do mar da Galileia, porque o Senhor Jesus tinha dito a eles: ei, vá para a outra margem, e eu vou ficar aqui orando. E agora os discípulos no meio do mar sozinhos, no meio do mar da Galileia. E acontece que agora os ventos vêm de encontro ao barco. E agora o vento se levanta, a ventania, e agora ameaça o barco deles de cair, de afundar, de vir a pique. Açoitado pelas ondas. E de repente então os discípulos olham já na madrugada e vê o Senhor Jesus andando por sobre as águas. Todo mundo conhece essa história. Jesus agora venceu a lei da natureza, venceu a lei da física ao andar por sobre as águas. Mas o que eu vejo aqui agora é Pedro, ao ver o Senhor Jesus, dizendo para o Senhor Jesus: ei Jesus, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá aí andando sobre as águas. Olha que ousadia de Pedro. Se é o Senhor mesmo, Pedro está vendo Jesus andar por sobre as águas. Pedro viu Jesus transfigurar, a transfiguração. Pedro recebeu a revelação. Pedro viu o milagre do Senhor Jesus dominando sobre os peixes. E agora vê Jesus vencendo a física. E diz para Jesus: então Jesus, se és tu mesmo, mande que eu vá até aí. Se Jesus fosse homem, se Jesus fosse um homem, tão somente homem,
já estaria chateado com isso. Poxa, esse cara está vendo eu fazer tudo. Eu estou andando aqui sobre as águas. Já houve a minha transfiguração. Ele viu algo que ninguém ainda viu. E agora ainda fala: se é o Senhor, manda eu andar sobre as águas. Mas Jesus tem um tratamento diferenciado aqui com Pedro, porque ele não é igual a nós. Jesus é diferente de cada um de nós. E ele fala para Pedro: então Pedro, então vem. Você quer vir? Vem. Quer andar sobre as águas? Então venha. Jesus disse: venha. Então Pedro começou a andar sobre as águas. Mas Pedro, ele precisa de um tratamento diferenciado. Se o sujeitinho complicado está ali experimentando esse mover, andando sobre as águas, e tira o foco dele do Senhor Jesus e começa a reparar os ventos. E quando Pedro começa a reparar os ventos, ele começa a afundar e grita: Senhor, socorro, me ajuda. Aí Jesus novamente, com a misericórdia, com a temperança, com as bem-aventuranças que é dele, com todos os frutos do Espírito que ele tem, com a mansidão, com a longanimidade, com a benignidade, estende a mão para Pedro e ergue Pedro novamente das águas. E diz para Pedro: ó homem de pequena fé, homem de pequena fé, por que você está duvidando? Olha como que Pedro é um cara esquisito. Tanta coisa ele já viu com Jesus, tanta coisa ele já passou com Jesus, e ele ainda tinha uma fé que não era uma fé substancial. Ele ainda precisava de um tratamento, da presença mais ainda do Senhor Jesus. Ele precisava que o Senhor Jesus ainda tratasse com ele. E assim somos nós, muitos de nós. Muitas das vezes experimentamos o poder do Senhor, milagres do Senhor, e ainda titubeamos na nossa fé. Muitas das vezes o Senhor Jesus traz sobre nós libertação, traz sobre nós cura, traz sobre nós poder dele, a presença do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo. Muitas vezes o Senhor Jesus traz sobre nós a provisão, e ainda duvidamos, temos pouca fé. E é isso para nós nessa noite, esse tratamento de Jesus, para quem está assim, precisando mais contato com Jesus, mais experiência com Jesus. Pedro viu muitos milagres do Senhor Jesus, estava praticamente em todos os milagres de Jesus, teve a revelação de quem era o Cristo, andou sobre as águas, viu a transfiguração do Senhor Jesus. Certa vez ele disse, quando o Senhor Jesus pregou um sermão muito duro, e muitos ali já estavam abandonando o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus agora vira para eles e diz para ele: ei, vocês também vão me abandonar? A resposta de Pedro foi poderosa. A resposta de Pedro foi aquela esperada: ah, mestre, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Mas às vezes dizemos isso.
falamos isso. Ó Senhor, não me faça isso se o Senhor não for. Ó Senhor, eu preciso da tua presença. Mas essa palavra, isso que estamos falando, está vindo de dentro do nosso coração com sinceridade. Queremos realmente a presença do Senhor conosco. Ou ainda frequentamos lugares em que o Senhor Jesus nem pode ir, ou o Espírito Santo de Deus. Pedro experimentava isso tudo, irmãos. Pedro experimentava isso tudo. Jesus agora está no Getsêmani. O silêncio sepulcral naquele lugar, que é quebrado tão somente pelos cascos dos cavalos, dos soldados pretorianos, junto com os soldados do Sinédrio, para prender Jesus. E agora eles chegam e começam então agora a identificar o mestre através da traição de Judas. Pedro agora saca da sua espada, corta a orelha de Malco com a sua espada. E o Senhor Jesus grita logo: ei, guarda a espada! Guarda essa espada! Como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para Pedro agora: ô Pedro, você andou comigo tanto tempo, você está comigo tanto tempo e ainda está guardando coisa escondida de mim. Eu tenho te mostrado os milagres, você ainda tem espada escondida aí, arma escondida. Estou com você todo dia, revelando a você, revelando poder, revelando milagres, e você ainda com espada escondida de mim. Oh Pedro, que decepção, cara. E quantas vezes nós decepcionamos o Senhor Jesus, irmãos? Tem coisa escondida que a gente acha que está escondida aos olhos dele, mas não está. A gente ora, a gente busca, a gente jejua, a gente vem na casa do Senhor, mas ainda tem coisas dentro de nós escondidas que precisam ser reveladas. Não espera Jesus se decepcionar contigo. Não espera Jesus decepcionar contigo. O tempo todo Pedro andando com aquela espada. Desarma, irmãos. Desarma das coisas desse mundo. Desarma das coisas que te prendem a este mundo. Desarma da falta de perdão. Desarma da falta de arrepender dos pecados. Desarma do orgulho. Desarma, irmãos, dos desejos da carne, desse mundo aqui. Estamos caminhando com Jesus e há coisas que estamos escondendo ainda. O Espírito Santo de Deus revela para nós aí que há pessoas que precisam perdoar e não perdoam. Vasculha a sua mente aí, meu irmão. Vasculha a sua mente aí, minha irmã. Você está com a espada escondida. Você não consegue se arrepender daquilo que você está fazendo de errado, meu irmão. Ah, minha irmã.
está com a espada escondida. Guarda essa espada. Larga isso. O Espírito está ali. E agora o Senhor Jesus é preso e levado. Aí Pedro novamente, depois de experimentar todo o poder, e ele viu o próprio Malco sendo curado, o milagre do Senhor Jesus restaurando a orelha de Malco, o soldado do sumo sacerdote ali, e agora Pedro ainda vê mais esse milagre, e agora eles levam Jesus. Então vem as pessoas perguntarem: ei, você é daquele lá dos crentes? Eu te vi lá na igreja quadrangular, você agora é dos crentes? Não, eu não. Ou quando você saiu de casa, não trouxe a Bíblia para que não vejam você com a palavra de Deus debaixo do braço ou nas suas mãos. Um dia, quando me disseram isso, eu conheci a palavra do Senhor Jesus, sabe? E um dia eu estava lá nas dependências do fórum, né? Já com meu pé pronto para uma audiência. E alguém chegou perto de mim e falou assim: olha, doutor Alexandre, você agora é cristão, é crente? Eu não, eu não. Só isso não. Não, eu ainda. Meu irmão, eu entrei ali na sala e algo me tomou assim numa dor tão grande dentro de mim. Eu falei: meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu fiz igual Pedro. Fiz igual Pedro. Ai, que dor, que arrependimento. Eu devia ter falado ali: sou sim, sou servo do Senhor, sou filho agora do Senhor Deus, e muda a sua vida para que você também seja. Mas não, eu neguei. E estamos também negando o Senhor Jesus, irmãos. Quando há a oportunidade de falarmos dele, negamos ele. Quando há oportunidade na escola, no trabalho, aonde estivermos, até mesmo dentro da nossa própria casa, de falar desse amor, nós negamos, nós nos calamos e dizemos: não, se eu falar isso, vai acabar a graça aqui. Se eu falar isso, vão me julgar. Se eu falar isso, todo mundo vai sair de perto de mim. Que saia. Que saia. Jesus agora está sendo levado 3 vezes, conforme o Senhor Jesus disse: Pedro, você vai me negar, Pedro. Você estava com Jesus? Não conheço. Você é um deles? Não sou não. Você estava? Não sou. Pedrão, se o Senhor Jesus não tem misericórdia de ti, se o Senhor Jesus não tem misericórdia de ti, agora estamos aqui no João 21. Pedro agora quer voltar para pescar. Jesus foi morto, ressuscitou. Pedro agora quer voltar para a antiga vida de pescador. E ainda leva os outros dizendo: vamos pescar. Vamos pescar, gente. Acabou, terminou essa história. Vamos pescar. Onde começou o encontro dele com Jesus, agora vai ser os últimos encontros do Senhor Jesus com ele para a terra.
E eles entram para dentro do barco. A palavra de Deus aqui nós lemos e diz que mais uma vez não pescaram nada. Já estavam retornando para a praia sem pescar nada. Mais uma vez, assim como o Senhor Jesus o encontrou decepcionado, triste, sem o alimento para levar para sua casa. Mais uma vez, como o Senhor Jesus o encontrou lá no comecinho, agora está Pedro agora, decepcionado agora, porque foi pescar e não pegou mais nada dessa noite. Aí o Senhor Jesus se revela para ele: ei Pedro, ei gente, vocês têm alguma coisa aí para comer? Eu disse: não, nós não pescamos nada. Agora jogue as redes então do outro lado, agora da direita. A primeira pesca foi lá no fundo. A primeira pesca o Senhor Jesus mandou ele levar o barco lá para um lugar mais profundo do mar. E agora o Senhor Jesus, eles já estão agora lá na praia, a 90 metros da praia. E o Senhor Jesus agora diz: agora vai ser no raso agora, lança a rede da direita. E eles eram tão esquisitos, aqueles homens, que eram pescadores e podiam dizer: mas aqui está no raso. Como que eu vou lançar a rede aqui nesse raso? Mas a palavra do Senhor Jesus, quando Ele determina, nada muda. E novamente, como no primeiro encontro, houve uma pesca maravilhosa. Agora nesse encontro houve uma pesca milagrosa. João reconheceu Jesus. João reconheceu Jesus e disse: ei, olha lá, é o mestre. Pedro estava desnudo, cingiu com a sua capa e pulou dentro do mar. Nadou ali aqueles 90 metros até chegar à presença de Jesus. E já havia ali a brasa, a ceia do Senhor Jesus, já estava ali a brasa com o peixe e com o pão. Mas Jesus ainda precisava tratar com Pedro. Pedro, você me negou 3 vezes, ele me negou 3 vezes, eu vou tratar com ele. E o Senhor Jesus agora 3 vezes pergunta: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Sim. Apacenta meus cordeiros. Simão Pedro, filho de João, você me ama? Sim. Pastorei meus ovelhas. Pela 3ª vez perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste. Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. O tratamento do Senhor Jesus com Pedro ali, sabe, irmãos? Talvez o Senhor Jesus precisa tratar contigo aí. Talvez haja necessidade de um tratamento do Senhor Jesus contigo. Sei o que você anda fazendo. Se você ainda está com a espada guardada, amado, se tem negado o Senhor Jesus. Fato é que você está aqui nessa noite. E há nessa noite para você uma nova oportunidade. Você consegue fechar os seus olhos? Fecha bem teus olhos aí. Nós
se importa com o movimento que vai acontecer. Tem pessoas que conhecem o Senhor Jesus e já mudam a vida inteira, já mudam a sua história. Mas há pessoas que ainda precisam de tratamento. O Senhor Jesus está dizendo: eu estou aqui nessa noite de ceia, já preparei a ceia para você, porque eu quero tratar com você, eu quero tratar com você, eu preciso tratar com você. Ei, você me ama? Ei, você me ama? Você me ama, amor, nesse pecado. Você me ama, perdoa, perdoa, perdoa esse irmão, perdoa essa pessoa que te feriu. Você me ama, arrependa desse pecado aí, arrependa disso que você está fazendo. Sobre
o nome poderoso do Pai, junto do Espírito Santo do Pai, é a verdade. E nesta noite estamos aqui reunidos como o corpo de Cristo. Cada um de vocês está em as mãos. E que a graça e a bondade do Senhor estejam sendo governadas. Essa partícula de pão em suas mãos representa o corpo de Cristo crucificado na cruz do Calvário. Levou sobre si a minha enfermidade, a sua, o meu pecado e o seu pecado. Tudo que era mal, tudo que estava em nosso corpo, Ele levou sobre este corpo e foi crucificado por nós. E ali, esse sacrifício perfeito foi para perdão meu e seu, para a saúde minha e sua. Vamos agora então consagrar. Eu vou consagrar o meu, você consagra o seu. Pai, apresente diante do Senhor essa partícula de pão, e toda a igreja está comigo apresentando. Consagre diante do Senhor essa partícula de pão como símbolo do meu corpo crucificado na cruz do Calvário, para perdão dos meus pecados, para também a cura da minha saúde, meu bem-estar, Pai, minha eternidade. O Senhor levou tudo lá. Estou aqui declarando a minha bênção, consagrando então essa partícula de pão, como toda a igreja está junto comigo também, consagrando todos eles aliança nessa comunhão, que assim seja. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai comigo, este é meu corpo que é partido por nós, fazei isto em memória de mim. Em nome de Cristo, aleluia. Glória, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Santo, maravilhoso. Mesmo assim, estamos na oportunidade de estarmos aqui. Oh, Jesus. Depois de haverem cegado, Senhor Jesus toma o cálice em suas mãos e reparte a todos os seus discípulos. Pedro, Tomé, Judas, estavam todos ali. O Senhor Jesus repartiu para eles. Assim como você nessa noite agora recebe esse cálice, com esse suco da videira, com esse vinho, o Senhor Jesus agora fala para eles, ei, e fala para nós nessa noite: estou fazendo com vocês agora uma nova e eterna aliança. Uma nova e eterna aliança. Estou dando agora a vocês uma nova oportunidade. A minha misericórdia agora volta sobre você. Esse é o cálice do meu sangue.
Eu ergo, meu Deus e meu Pai, ao Senhor. Eu ergo esse cálice que agora está com esse suco da videira, representando aqui o sangue do Senhor Jesus, que foi vertido ali naquele madeiro, pedindo ao Senhor, meu Deus e meu Pai, lava-me dos meus pecados, purifica-me, Senhor Jesus. Seu sangue purificador nos lava do pecado, da misericórdia. Eu peço ao Senhor Santo de Israel, derrama da seiva do teu Espírito Santo sobre cada copinho, sobre cada cálice que se levanta nessa noite. E hoje seja, meu Deus e meu Pai, uma noite diferenciada em muitos aqui de nós. Assim como o Senhor tratou, meu Deus e meu Pai, com Pedro, o Senhor trata conosco nessa noite. Lava-nos, lava-nos, lava nossas vestes, Jesus, de toda impureza, de todo pecado. Consagra ao Senhor Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso. Nós consagramos agora todo o cálice que se levanta, em nome poderoso do Senhor Jesus. Está consagrado. Todos vocês agora, todos nós podemos participar desse momento maravilhoso. Maravilha demais.